Oi, Oi, maravilhosa! Dria. Bem-vinda! Tudo bem, Dria? Melhor agora, né? Com você, que eu já tô com saudade já. Eu adorei você falando inenarrável, porque é uma Eu palavra amo assim, essa né? palavra. Não é? É aquela a palavra, né? Tipo, inenarrável. Maravilhosa. Exatamente. Maravilhosa. Seja bem-vinda. Obrigada. Para quem tá aqui, quem tá chegando, gente, ó, que não me segue, segue a Beth, não me segue, passe a fazer a troca aí. Então, para a gente Isso. conhecer os nossos trabalhos. E eu vou pedir primeiro para a Beth contar quem é a Beth. Né? Ah, eu íntima, né? Mas Doutora é isso Elizabeth, mesmo, por é Beth. favor. Do mesmo jeito que eu chamo a Adriana de Dri já, gente. Tipo assim, Dri, olha só, Dri. Parece que a gente se conhece há anos, literalmente, né, Adriana? Ah, a Loucura. gente tem nem como explicar isso, né? É, eu falo que é uma loucura boa, muito boa, por sinal. Bom, eu sou Elizabeth Pinheiro, sou médica ginecologista obstetra. Exatamente esse mês eu completo 20 anos de formada, né? E a gente, no sábado do dia 9, não foi isso, Adriana? Isso, Foi, né? é. Foi dia 9 agora de julho. Nós fomos para um encontro, um networking fantástico, né? Em São Paulo. E eu lembro disso, né, gente? Eu sou do Rio, tava lá de penetra, entre aspas. E a gente trocou mensagem, teve um grupo e a gente trocou mensagem. Cada um colocou o que fazia, qual era a sua linha de trabalho, qual era a profissão, porque tinha de todas as profissões ali. E me chamou muito a atenção a descrição que a Adriana colocou. Quando eu olhei, sabe aquela coisa, eu falei, cara, eu tenho que conhecer essa mulher. Foi exatamente isso que eu falei até com o Alisson, que é parceiro, amigo e meu personal, que estava lá comigo também. E aí eu fui atrás da Adriana. E a gente conversou o quê? Durante umas 2 horas, 3 horas no máximo. Quando a gente E viu, tava acabando o evento e a gente não tinha a parado gente de foi conversar. expulsa. Nós fomos expulsas, na verdade, né? Não é isso? Foi total. A gente foi Foi, expulsa, foi, né? foi. Fomos expulsas. E é isso. Eu acho que já posso até falar alguma coisa já de mim aqui também, Adria? Posso já falar um pouco mais? Já que você falou, Beth, quem Claro, você fica à é? vontade. Né? É, porque Bom, eu assim, sou. eu falei, quando a gente se conheceu, você veio com uma curiosidade. Eu entendi que tinha a ver com a tua história. E é isso que eu gostaria que você explicasse para as pessoas. O que, que foi que você leu do meu Exatamente. trabalho que se linkou, de repente, a partir de você? Exatamente. Bom, não sei se quem está te seguindo aí, quem segue e quem me segue, algumas pessoas são da área da saúde, outras não. E a gente tem muito, né, pelo menos na faculdade de medicina propriamente dita, tem aquela coisa do medicina baseada em evidências, você tem que ter tudo muito cientificamente comprovado, enfim. E eu, apesar de ter 20 anos de formada, eu, na verdade, já tinha uma visão que hoje tem um nome bonito, que é a visão integrativa, né? Mas eu já Uhum. tinha essa visão integral do ser humano, né? Eu não conseguia, em hipótese nenhuma, enxergar uma mulher como uma mulher que tem, né? Um ser humano que tem duas mamas, duas trompas, dois ovários, um útero, uma vagina, uma vulva e ponto, né? Ela era um ser humano que, por acaso, tinha aquilo e que foi a especialidade que eu escolhi. E isso me fazia, muitas vezes, ser aquela. Eu sou aquela ginecologista, entre aspas, conhecida como. Ah, ela é quase psicóloga, né? Não sou, né? Admiro muito, falo que terapia para a vida. E aí Uhum. acabei escolhendo a medicina. Na minha família não tem ninguém da área de saúde, ninguém. Né? Na verdade, meu pai era comerciante, não tinha estudo quase nenhum, minha mãe também não. Até porque tinha umas crenças limitantes aí, do tipo, mulher que estudava não era bem vista, né? Tinha aquela coisa meio de mulher que estuda. Vou falar do jeito que costumam falar, né? Ah, mulher que estuda é puta. Tipo isso. Então eu brinco e falo que eu sou PhD, né, nessa parte, né? Porque já que eu estudei, resolvi fazer faculdade, tudo, né? Eu sou PhD nisso. E aí, eu escolhi, no primeiro momento, eu queria fazer pediatria, porque eu adoro criança. Ponto. E aí, a Adri já vai pegar muita coisa aí, vocês já vão entender o porquê que eu tô comentando isso. Só que, ao mesmo tempo que eu adoro criança, eu, quando fui para pro internato, que é a fase final da faculdade da gente, né, da faculdade de medicina, eu me deparei na parte, nos 4 meses de internato em pediatria, e eu vi que eu gostava muito de pediatria para poder ver neném, criança doente.
né? E me impactou muito e eu falei, não, não dá para trabalhar com isso, porque isso não vai me deixar à vontade para trazer o melhor para aquelas crianças. E aí eu me encontrei na obstetrícia, né? Na ginecologia e obstetrícia. Então, hoje eu digo que a gente estava batendo um papo aqui antes da live, e aí até a Adri falou assim, Beth, conta um pouco por que você escolheu ginecologia e obstetrícia, né? E aí eu me peguei e falei, peraí, por que eu escolhi ginecologia e obstetrícia? Porque está muito envolvida a questão de auxiliar a chegada de uma nova vida, tentar, eu falo que meu lema de vida é tentar fazer a diferença na vida de alguém, pelo menos uma pessoa, todos os dias, nem que seja falando bom dia para aquela pessoa que acha que está invisível para o mundo, né? Ainda mais nesse mundo maluco. E aí, para, né, ser a cereja do bolo, modo de dizer, eu, em 2018, passei por tive um diagnóstico de câncer de mama, e Deus me deu anjos na forma de médicos. E eu falo que às vezes a gente acha que a gente que é fora da caixinha, a gente é que é o... Né, eu estou falando agora como médico, né, os colegas médicos. Ai, médico, mas você dá muita atenção, você fica preocupada com o todo. Se a pessoa está com problema, o problema é dela. Sim, eu não consigo resolver tudo, graças a Deus. Para isso que existem profissionais em todas as áreas. Mas eu não posso fingir que eu não estou vendo as outras coisas que vão interferir em condutas. Eu já tive situação em que eu cancelei uma cirurgia ginecológica que não era emergência, porque a paciente tinha perdido o pai e estava deprimida, e o resultado cirúrgico não ia ser bom. No primeiro momento ela ficou bem chateada, e eu expliquei o porquê. Ela passou por uma fase mais crítica daquela perda, e depois a gente fez a cirurgia, e até hoje ela é minha paciente, ela super entendeu. Enfim, e quando eu passei pelo diagnóstico, né, do câncer, a sensação que dá é você vai morrer amanhã, né? E eu tive a honra de ter sido presenteada com um oncologista e um mastologista, mas principalmente a visão mais holística do negócio, né? E aí eu também falando como médica, na medicina, infelizmente, a gente na faculdade aprende a tratar a consequência, não a causa, né? Então, a visão você tá com câncer, você vai fazer quimioterapia, radioterapia, vai fazer cirurgia, se for o caso, e vai ficar resolvido. Só que não é isso. Como é que o meu corpo de 40 anos de idade, sem ter histórico familiar, tinha evoluído com câncer de mama? Por que isso, né? A gente também da área de saúde acha que as pessoas fazem diagnóstico, às vezes, mais tardios, porque não sabem identificar alguma coisa de alterado. E não, eu tinha exame há menos de 8 meses, de exames de imagem, estava tudo ok, né? Tudo ok, entre aspas. E eu fui presenteada pelo meu mastologista, que no dia que eu soube do câncer, eu saindo da consulta com ele, eu devia estar com uma cara de barata tonta na hora, provavelmente aquela cara assim do tipo, vou morrer amanhã, né, e tal. E aí ele olhou e falou assim, Beth, você vai ficar curada. Aí eu olhei pra ele e falei, como é que você sabe disso? E aí outra coisa que ele na mesma hora falou, não tenha raiva dessa mama, agradeça a ela. Olhe pra ela e veja todo o caminho que você fez até aqui e vê o que você pode deixar de fazer, ver o que você pode mudar. Então ali eu tive certeza que não é só a medicina, muito pelo contrário, a medicina é a ponta do iceberg, né? E aí eu me encontrei, né? Eu falo que de 2018 para cá eu sou uma outra pessoa, tanto fisicamente falando, quanto emocionalmente, espiritualmente falando, né? Tudo que você possa imaginar. Isso faz com que algumas crenças limitantes sejam quebradas, outras ainda escondidas, que atrapalham um pouquinho, mas vamos seguindo, né? A gente está evoluindo sempre, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor que hoje. E a minha história basicamente é essa. E para ajudar nisso, eu vou e encontro pessoas do tipo Adriana, que eu falo que eu me assustei quando ela começou a se apresentar para mim. Não, porque eu era de TI. Eu falei, TI? E a pessoa é parapsicóloga, faz isso, faz aquilo. Gente, se ela for ler o que ela escreveu aqui pra vocês vão ficar até cansados. Fantástico. Essa é mais ou menos a minha história, Adriana. Você já conhece alguma coisa a mais? De repente você puxar alguma coisa? Sim. Então, agora que você se apresentou para o meu público, ou para o pessoal que está chegando aí agora, eu vou fazer a minha apresentação, tá?
Gente, eu coloquei um filtro, porque eu fiz um jato de plasma no rosto, tá cheio de risco aqui. Aí eu pus um filtro pra ficar simpática, aquelas assim. Tá maravilhosa, para de graça. Então, eu sou parapsicóloga, sou hipnoterapeuta, eu fiz hipnose clínica sistêmica, né, que a gente fala, para entender o todo também. Eu tenho formação em magnetismo, fascinação, radiestesia, apometria, programação neurolinguística. Você fala, nossa, Adriana, quanta coisa. Por quê? Que é isso que a Beth falou. Eu fui da área de TI, trabalhei 10 anos com TI, tive muita dificuldade para descobrir o que eu ia fazer, porque eu morava numa cidade que todos os cursos superiores na época era só para dar aula, era para ser professor, e eu não me via como professor, e hoje eu mais ensino do que qualquer outra coisa, é engraçado isso, né? E eu, na minha cabeça, quando a gente nasce num contexto, vem assim, o pai e a mãe te direcionam, né? Igual você falou, você não tinha médico na família. Por que você foi escolher isso? Então, é uma outra coisa que eu tô escrevendo é sobre missão de vida, que eu acredito muito nisso, né? Então, eu trabalhando com TI, foi quando eu fui adquirir as coisas. Casa, carro, que a gente é criado para quê? Para sobrevivência primeiro, né? Aquele primeiro degrauzinho lá que a gente conhece. E aí, depois, a gente acaba não enxergando tanto lá na frente. E aí, a gente só sabe o que é ser feliz. Mas a gente nem sabe como, às vezes. E nem sabe fazendo o quê, com quem, exatamente o que seria isso. E eu tava lá trabalhando com TI. E daqui a pouco, eu não tava mais tão feliz. Aí surgiu, né, uma cirurgia que eu tinha que fazer para retirar o mioma. Né? Que tem a ver aí com a doutora Elizabeth, que ela vai explicar a parte dela aí depois. Então, aí... eu sempre acreditei muito na medicina, respeitei muito a medicina e eu sou questionadora. Eu cheguei para a médica e falei para ela, olha, ela falou, vou tirar, a Beth vai falar, só vou tirar, mas pode voltar. Isso aí. Falei, tá, mas como é que eu evito? Ela olhou para mim e falou, não tem como. Falei, por quê? Não sei se mudou alguma coisa, tá, Beth? Isso aí foi 2006. Não mudou, a mesma coisa. Aí eu falei assim, tá, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu pesquisei, eu fui atrás, o que a gente tinha aí de recurso. E eu não achei a causa do mioma. Fiz a cirurgia, na época eu mudei de emprego, né? Aí fui para a última empresa que eu trabalhei como CLT na época, e falei assim, olha, conversando com uma moça lá, a médica fala pra mim que não sabe a causa do mioma, achei tão estranho isso, a medicina é tão avançada, né? Cadê a causa disso? Como é que a gente evita, né? Aí ela falou assim, você quer saber a causa? Nossa, meu olho brilhou. Eu falei, tem isso em algum lugar? Existe? Aí ela falou, existe? Ela falou, tem. E ela simplesmente me indicou um espaço. Eu que entrei na internet, achei o lugar, já achei uma palestra e fui. Hoje eu dou o vídeo na mão da pessoa. E às vezes ela não mandou enquanto a gente estava conversando, né? Então assim, porque ali é o comecinho de tudo, entendeu? E eu me joguei, fui nessa palestra e tudo, e eu descobri que existe um conhecimento, ela chama de linguagem do corpo, e ela, né, essa análise, ela chama Cristina Cari, ela fala, Adriana, eu não canalizei nada, eu não trouxe nada, isso é milenar. Existe há mais de 8.000 anos, está escrito nas paredes das pirâmides do Egito. Ela conta o início da medicina, né? Ela fala sobre até a simbologia do caduceu e tal, todas essas coisas. E, basicamente, toda doença tem um comportamento e um sentimento por trás. Ela já falou em estatística, a própria medicina, acho que ela enxerga algo de 155 doenças psicossomáticas, né? Não sei como está esse número hoje, ela já mencionou esse número, né? Não sei se mudou. Né? Então, a partir disso, eu descobri que o quê? Que eu precisava me conhecer. Sim. Que eu poderia ficar doente. Então, muitas vezes, a pessoa, é o famoso que a gente fala, a água bate na bunda. Né? Você só vai procurar ajuda quando realmente vê um problema que você não consegue resolver sozinho. Né? Exatamente. E aí, aonde a gente percebe, onde eu falei assim, gente, a medicina é maravilhosa para aquela, né, a consequência, mas se eu não tratar a causa, eu vou repetir. E aí foi quando surgiu a oportunidade do curso de parapsicologia, aí eu fui entender da questão do potencial psíquico, que tinha muito a ver com a questão da mediunidade, mas não de vínculo religioso, esse potencial mental que a gente tem de transformar, e onde fez toda a diferença na minha vida. E eu comecei a ser o meu próprio laboratório. Aí eu
né? Eu já pesei 97 quilos, aí eu aprendi a controlar minha alimentação, aprendi a controlar meus sentimentos, e desde que eu conheço a linguagem do corpo, acho que eu falei isso pra você, dificilmente eu tenho uma gripe. Sim. E ó, Então, para mim foi muito bom. e até aproveitando isso, né? Eu tenho uma árvore que não tá aqui, tá lá no consultório. Depois a gente pode fazer uma live para falar só sobre isso. Eu até te falei sobre a árvore da medicina Sim, sim, funcional, sim. né? Eu hoje, quando falo para as pacientes, eu pego impressa essa árvore e eu coloco para elas onde começou o câncer que eu tive. Porque tudo tem um início. Só que o câncer, por que ele é visto como, tipo, vai matar alguém? Porque para você chegar ao câncer, cara, você já teve muita coisa alterada. Então, é aquela história do... Eu, com 2 anos e meio, tive difteria, só não morri porque eu era vacinada, só não morri porque eu tinha rede de apoio, porque tinha alguém cuidando de mim. Tomei antibiótico, destruí minha flora intestinal. Ok, naquela época eu não tinha esse conhecimento, beleza. Com 4 anos de idade, quer dizer, 1 ano e meio depois, eu tive 4 episódios de estomatite, né? Nossa. Refluxo, né? Aí depois, com 13 anos, eu subi um pico aqui perto de casa, que chama Pico da Pedra Branca. Subi com meu irmão, minha mãe tá assistindo a live. Ela pode Ai, não que concordar, linda. mas eu lembro. Quem viveu fui eu, mãe. Quem viveu fui eu. Eu fui com a minha mãe, minha mãe não, com meu irmão, meus tios, alguns primos, tinha um pessoal da igreja, tinha escoteiro, porque tem uma área que tem que subir com rapel e tal. E eu lembro muito bem, eu mais velha, né? Minha mãe falando, pelo amor de Deus, não deixe seu irmão ir pro precipício, cuidado, não sei o quê. E aí, olha como é que às vezes, minha mãe tá aqui, eu sei que a senhora tá vendo. E aí eu lembro que aquela passagem de cuidado, eu adotei para mim responsabilidade completa sobre o meu irmão. Se acontecesse qualquer coisa ali, a responsabilidade seria minha. E aquilo me gerou um estresse. Para mim, essa aí foi a minha leitura. E tá tudo bem, né? E aí não foi uma coincidência, algumas semanas depois, todos os lugares que eu tinha arranhado, né? Porque eu subi no rapel e tal, eu tava de bermuda, né? Todos os locais eu fiz como se fosse um quadro de alergia, um rush cutâneo. Fui para um dermatologista, o dermato chegou a fazer até uma biópsia no meu joelho, aqui na pele, né, do joelho, para ver o que era. Era uma pitiríase, quer dizer, o organismo reclamando, né? E tá tudo bem, beleza. Aí aos 17 anos, minha tireoide parou de funcionar. Por quê? Meu organismo destruiu a minha tireoide do nada, né? Eu que era uma adolescente, né? Uma adulta jovem com um peso adequado, eu disparei. Né? Ah, foi por causa da tireoide? Não, foi um somatório. Aí me formei. Aí aquela mesma coisa da responsabilidade. Eu adotei que tudo e qualquer coisa que acontecesse com o paciente minha, a responsabilidade era minha. Então, sabe aquela coisa do... Meu Deus, gente, isso era uma visão minha. Eu falo era porque mudei, né? E assim, só mudei depois de muito tempo. Eu falo que o ser humano, e você me corrige, Dri, mas a gente aprende ou pela dor ou pelo amor, né? É muito ruim aprender pela dor, mas ainda bem que eu aprendi, É, porque tem gente que não aprende, né? E tá é tudo bem verdade. também, né? E quando eu vejo a minha história, quando eu olho para trás e vejo a Beth lá de trás, a Beth lá de trás, ela tinha tudo. Ela tinha rinite toda hora, ela tinha... Teve um dia, minha mãe tá aí para confirmar, no mesmo dia 16 de maio de 2018, foi o ano que eu tive diagnóstico de câncer, eu tive diagnóstico no dia 5 de junho, mas no 16 de maio, que foi aniversário da minha mãe, eu caí no chão 2 vezes. Uma vez eu descendo a escada, Isso. claro, levando um monte de coisa na mão e tal, e aí caí, mas me estabaquei mesmo, assim, quase quebrei minha perna esquerda. E aí, nesse dia, a gente tinha um evento para ir, para comemorar também o aniversário dela. E eu, na Cidade das Artes, aqui no Rio de Janeiro, que é um lugar enorme, eu caí no tablado lá, fez um barulho, negócio sem noção. E aí você olha e fala assim, por que isso? Cara, o meu corpo tava gritando, falando, Beth, para, se olha, se enxerga, sabe? Então, eu digo que eu sou aquela pessoa que depois que eu tive o câncer, eu tive um único episódio de quadro infeccioso que já era esperado pós radioterapia. Eu passei minha quimioterapia muito
bem, muito tranquila. Eu te falo que, assim, claro, com alguns efeitos colaterais bem chatos, né? Mas tive um episódio de vômito só, porque naquele dia eu estava em jejum, fui fazer uma ressonância e logo depois eu comi muito rápido e acabei vomitando. Mas eu percebi ali, eu ainda trabalhei 1 mês e meio mais ou menos fazendo quimioterapia, e aí o meu corpo olhou de novo e falou, cara, essa mulher não entendeu. E eu estava atendendo no consultório, fui pegar uma folha de papel ofício, e aí abriu, porque a gente faz, né, uma alteração de hidratação de pele muito grande. E aí do nada, imagina, rachou o dedo assim, sabe? E aí eu olhei e falei, cara, é o corpo falando, cara, para. Eu tenho que te parar. Você não falou, você gritou, né? Meu gritou. Mas eu falo que ainda bem que eu não tava surda, porque tem gente que tá surda ou tava ouvindo, tira o aparelhinho, né? Tira a prótese e finge que não tá ouvindo. Então eu falo que hoje, assim, tem muito que melhorar, muito que eu evoluí ainda, mas eu digo que nos últimos 4 anos, eu tô com 44 hoje, nos últimos 4 anos, eu já vivi muita coisa, mas muita, a Adriana sabe de algumas coisas aí. Vivi muita coisa, coisas bastante intensas e densas, mas foi a melhor época da minha vida. Eu falo que hoje eu tô na minha melhor versão. Apesar de ainda não estar. Não é? Eu falo que eu tô, e falando esteticamente falando, né? Não tô bem ainda. Tenho ainda uma mama tamanho 46 e outra 52. Depois, se vocês, quem não me segue, começar a seguir, vai ver lá que eu falo um monte de coisa sobre isso. E eu falo que é sobre isso, sabe? Eu digo que hoje eu não consigo mais me enxergar somente Beth corpo. Não, já não enxergava, mas mais ainda, né? E quando você encontra pessoas como a Adriana, que foi buscar essa parte, porque ela não tinha uma resposta da medicina. Hoje, Adriana, a gente continua falando a mesma coisa. A gente fala para paciente aqui, olha, hoje a gente até pode falar um pouco, uma coisinha melhor ali, né? Falar que quem tem mioma uterino tem uma predominância estrogênica, quer dizer, predomina no organismo dela o estrogênio à progesterona. E a predominância estrogênica está muito associada ao estilo de vida. Estilo de vida estressado, não dormir bem, comer errado, às vezes se preocupar com coisas que não tem nada a ver, né? E eu falo que aí vem aquela história de onde eu estou inserida, quem eu permito estar ao meu lado, influências emocionais, espirituais, mentais. Então, assim, se você não cortar, não for na raiz do problema, vai voltar. Igual eu falei, hoje eu entendo, e uma vez eu falei isso até para minha secretária, tratar o câncer é fácil. O pós-câncer é muito mais difícil. Porque você tem que mudar. Senão você adoece. Não tem como você estar saudável no mesmo ambiente, no mesmo local onde você adoeceu. Entendeu? Tá. Vamos começar a direcionar, porque você abriu uma caixinha de perguntas para a gente começar a linkar o nosso assunto, né? A gente se apresentou, você contou, a gente descobriu que através dos nossos problemas de saúde a gente mudou nossa visão de vida. Isso é maravilhoso. Que bom que você teve essa oportunidade, eu também. Exatamente. E aí a gente tem como missão também ajudar. Se a gente tocar uma pessoa aqui hoje, a gente já... Tá ótimo. Tá ótimo, né? Maravilhoso, nossa, né? Maravilhoso, maravilhoso. Eu sugeri para a Beth primeiro, gente, quem gostar e achar que é interessante, porque assim, eu acho o ser humano fantástico, perfeito, maravilhoso. A medicina tem um desafio muito grande, conhecer ele ali fisicamente, entender tudo, como, onde vai o quê. Deve ser, por isso que é muito tempo estudando, né? Acho um grande desafio nesse sentido, né? E a gente vai procurar dividir por partes, né, Beth? Porque assim, para começar, a gente porque senão a gente não consegue. Então, falando de mulher, a gente pode ver muita coisa. Depois, no final, posso até tentar dar um resumo, e ela também, se ela quiser dar alguma coisa nesse sentido. Mas a gente abriu uma caixinha de perguntas e a gente resolveu focar na parte ginecológica. E aí eu pedi para você ver quais eram as questões que as mulheres mais levam para você, né? Ou que está sempre repetindo, que a gente já falou. Então, se é emocional, não vai na causa, por que volta e tal, né? Dos atendimentos que você tem hoje, qual o problema ginecológico, né, que mais aparece em consultório para você hoje? Mais recorrente. Mais recorrente,
herpes de repetição e candidíase de repetição. Ponto. São os maiores. São os mais comuns. É aquela paciente... Eu até comentei contigo, né? Eu até coloquei aqui por escrito. Eu recebi uma mensagem, né, no WhatsApp, onde a paciente colocou assim: eu sempre estou tendo cândida. É alguma coisa séria? Às vezes melhora e do nada volta. Primeira coisa, a cândida a gente vai ter que ter, né? Porque ela faz parte da microbiota da nossa vagina, né? Um fungo que está ali em equilíbrio. O que ela quis ali dizer é ela está tendo um quadro de candidíase, quando eu tenho um desequilíbrio da microbiota. Então o nome já fala, é desequilíbrio. E quando ela coloca ali, às vezes melhora e do nada volta, não é do nada. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa ela fez ou deixou de fazer. E quando ela pergunta ali, é alguma coisa séria? Na verdade, o inconsciente, né, Adriana, eu falo que quando a gente começou a conversar naquele sábado, você falou, cara, o inconsciente é muito mais forte, só que ele fala baixinho, né? Então o inconsciente dela tá ali falando. É uma coisa séria, mais séria. Ela tá passando por uma fase onde ela tá definindo se ela vai engravidar novamente. Ela já tem uma idade, né, pensando em gravidez um pouco mais avançada. Então vem muita coisa ali para ela, né? Definir, eu vou para fertilização, não vou, né? Então, com certeza tem momentos ali que o consciente fala uma coisa, o inconsciente fala outra e desequilibra. Simples desse jeito, né? Só que quando eu falo, é muito comum a paciente olhar e falar, ah, cara, é só fazer um creme vaginal, é só usar um remedinho via oral, ou então começar a colocar, jogar a responsabilidade para a relação sexual propriamente dita, né? Do tipo assim, depois que eu transei, é que eu tive isso. E aí entra uma parte que você vai mandar e desmandar, e tu vai falar muito sobre isso. Quer aproveitar e pegar o gancho? Já vamos pegar o gancho aqui, ó. Eu vou tentar resumir só para o pessoal entender por que é que a gente chega nisso, né? Então vamos lá, basicamente, tá? Eu não vou dar detalhes técnicos só para você entender. Então, para começar, a gente não é só esse corpo físico, a gente tem uma mente, a gente é dividido em duas partes. Então, a gente tem um racional e a gente tem um emocional, né? O racional a gente chama de consciente, que é esse cérebro, essa massa encefálica. Que ela serve para quê? Analisar, comparar, decidir, julgar. Só que muitas vezes, eu sendo ser racional, o que acontece comigo? Eu falo e me arrependo, eu faço e me arrependo. Aí você fala, por que isso está acontecendo comigo? Eu não desejei isso, eu não quis isso. E aí é onde eu tenho que entender o que está sobrepondo esse meu racional, né? Então é a primeira coisa que as pessoas precisam entender. Então, basicamente, a partir disso, a parapsicologia começa a entender essa programação da mente. E entender como é que funciona, da vida intrauterina até a fase atual. O consciente, beleza. Cientista vai lá e tal, se perguntar para a Beth, ela deve conhecer bastante coisa de cérebro, é aqui, aqui, ali, ali, ela vai definir para você. Tá, mas e esse subconsciente, gente? O subconsciente ainda é um desafio para o ser humano, a gente não sabe exatamente como ele é, mas sabemos como ele funciona. E já existem comprovações, eu tenho até um livro aqui, deixa eu ver se está fácil para mostrar para vocês, que onde uma pessoa aí pesquisou, ele tem 3 livros, tá? Até, Beth, depois se você quiser ficar com os nomes dele, para quem deseja engravidar, tá? Existe um que chama Bebês do Amanhã, é que eu não estou enxergando ele aqui agora. Tô aqui anotando, Bebês do Amanhã. Achei, peraí. Tá. O autor, ele é Dr. Thomas Verne, tá? Dr. Thomas Verne, ele fez pesquisa para saber, com várias mulheres, pessoas, ele percebeu que existem coisas na vida das pessoas que começa a partir de mais ou menos 48 horas pós-concepção. E eu tô aqui com uma médica, ela pode me falar, com 72 horas pós-concepção, eu não tenho nada de corpo físico. Nada, né? Então, o subconsciente já tem essa comprovação, tá? Esse Dr. Thomas Vermer, ele escreveu 3 livros, ou 4, não sei, especificamente sobre isso, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Entender todo esse contexto da mãe antes dela ser mãe. Pra ela não, não gerar culpa, que é um sentimento. Outra coisa, aproveitando aí, a gente também sabe, isso é comprovado, tá, Adriana? Que o óvulo né, o nosso óvulo, o óvulo da nossa mãe, na verdade, que gerou a Adriana, gerou a Beth, gerou todo mundo que está aqui com a gente, né, no mundo aí, esse óvulo, ele é meio que recrutado, ele é avisado 1 ano antes. Então, tudo que
a mulher vive um ano antes de ovular e virar gente, isso vai estar sendo levado. E eu tô falando, não tô entrando na questão de parapsicologia, até porque não é a minha praia, eu não entendo. Sim. Mas, não. gente, a questão epigenética já tem influência. Você acha que não vai ter influência da parte emocional, espiritual? Ah, claro que vai, cara. Óbvio. Sensacional, é. Isso, não, perfeito. Ótimo você tá trazendo isso, tá? Os livros é só uma sugestão, porque para preparar o emocional, né? Que eu acho que é bacana. E eu acredito que tem mulheres que te procuram antes de engravidar e aí ela vai entender esse processo. Então, acho que é bem bacana a gente dar essa ideia. Então, aí a parapsicologia ela foi entender esse emocional. Então, o que a gente precisa saber sobre o subconsciente? Não sabe o que é bom, o que é ruim, não sabe o que é certo e errado, não diferencia passado de futuro, e ele vai mover o quê? Ele move seu corpo, a gente não precisa raciocinar para andar, para respirar, para o coração bater. Eu não vou falar, agora eu vou respirar, agora eu vou fazer isso. Não, é automático. Move os seus sentimentos e emoções. Você pensa em coisas boas, você sorri, você pensa em coisas negativas, você se emociona, é automático. E move também a realidade, essa que é a mais importante, que é o nosso factual. Saúde, doença, riqueza, pobreza, sucesso, filhos, relacionamentos, escolhas pessoais e etc. Baseado em quê? Em várias informações que eu não vou detalhá-las aqui, só para vocês entenderem como que a doença chega. Então a parapsicologia entende que o quê? Eu sou uma trindade, eu sou corpo, mente e espírito. E aí a gente tem várias definições, né, Beth, sobre o que é saúde. Antes, saúde era só corpo, depois já aumentaram para corpo e mente. Sim. Agora já estão considerando o espiritual, né? Então isso está mudando, graças a Deus está mudando, para a gente entender. Então, eu sou 3 partes. Então, minha dimensão mais forte é a minha mente. E aí, me corrija se eu estiver dentro da linguagem do corpo, a gente entende que existem as células gêmeas. Eu tenho uma no cérebro e outra na outra parte do corpo. Então, é onde gera as doenças psicossomáticas. Exatamente. Então, eu tenho um emocional, que ele é desencadeado aí pelo hipotálamo, que ele vai produzir, né, esse estado emocional. E aí, onde está aquele emocional correspondente a outra parte do corpo, ele vai somatizar a doença. Basicamente isso. É isso aí, Linka, exatamente isso. E aí, o que vai acontecer? Eu preciso entender que cada pedacinho do meu corpo, ele corresponde a uma coisa na minha vida. Então, eu tenho que entender a função do meu dedo, da minha mão, do meu pé, do meu útero, do meu ovário. Cada um deles vai ter uma representação. Da minha mama direita, mama esquerda. Exatamente. Agora eu vou só linkar a parapsicologia com a linguagem do corpo. Então, como a gente está falando de parte ginecológica, só para a gente entender. Basicamente, né, eu não entendo tanto essa parte de medicina, eu vou ter o útero, eu vou ter a parte genital e tal, não sei se isso é um órgão só, não, como que é isso, tá? Então, vamos entender primeiro. Base de tudo na nossa vida é yin e yang. Tá? Baseado no taoísmo, a gente tem o feminino e tem o masculino. E o que as doenças estão acontecendo? Toda mulher, todo feminino tem que ter um pouco de masculino e todo masculino tem que ter um pouco de feminino. E o que é o útero, essa parte da mulher, o que acontece nela? O útero representa o quê? A criatividade e o relacionamento conjugal. E quando a gente está falando de herpes e quando a gente está falando de candidíase, o que eu estou dizendo, né? A herpes, ela é representada pela raiva, um sentimento de raiva e humilhação, independente da parte que dá. Se for na boca, por exemplo, ela quer dizer que a boca ela tá ligada ao chakra que a gente fala que é o laríngeo, né? E tá ligada à minha expressão. Então, quando eu tenho garganta, eu tenho boca, né? Nariz, boca e garganta representa o laríngeo. A herpes na boca é porque eu não consegui falar. Você pode perceber que 2, 3 dias antes eu não consegui expressar. Alguma coisa aconteceu, exatamente isso. E aí a gente tem que ver. Aí tem gente que fala que é imunidade e tal, mas aí tem que ver que sentimento é esse. Porque se uma imunidade abaixa, o que eu tô entendendo? Que eu tô me sentindo humilhada, eu caí nesse sentimento de alguma forma e abri uma porta para a doença chegar. Sim. Tá? Então, basicamente, essa parte da herpes. Agora, com relação à questão que aí você falou da candidíase, a candidíase é muito comum. Então, o que a gente tem que entender? A candidíase, ela tá ligada ao quê? Mágoa contra homens. Ela nega o homem. Exatamente. E ela nega sofrer, principalmente como a mãe sofreu no relacionamento. E aí, por isso que ela vai falar assim, olha, apareceu depois que
que eu tive relação com o fulano. E aí até, por exemplo, outra coisa que as pessoas reclamam deve ser cistite. Aí ela quer jogar a culpa no marido, no parceiro, porque não, ele foi lá e me traiu, né? Depois que eu tive relação, doutora, tô sentindo coceira, tá ardendo pra fazer xixi. Olha, eu já falei pra ele. É exatamente isso. Então, o que a gente tem que entender? Que o útero, ele vai representar a criatividade, ele vai representar o relacionamento conjugal. Então, o que eu tenho que entender? Eu falei de yin e yang, gente, mas lembra, pai e mãe, é tudo pai e mãe na nossa vida, exatamente tudo, é a nossa raiz. Então, eu sou gerada ali naquele útero, agora com essa informação maravilhosa que você me deu, que começa um ano antes, né? Então, tem a questão do subconsciente ligada aí também. Então, quando esse pai e essa mãe se relacionam para gerar você, o que ele está te passando? Será que eles estavam num bom relacionamento? Será que essa gestação foi planejada? Será que essa gestação veio num momento bom? E aí, independente de qualquer coisa, Beth, acho que está travando o seu vídeo. O que a gente sempre fala? Nenhuma mãe rejeita o filho. Ela rejeita, às vezes, o momento, tá? E aí pode acontecer dela passar... A Beth caiu, gente. Socorro! Vamos buscar a Beth. Tenta me chamar, Beth, por favor. A gente está num momento aqui maravilhoso da live. Vamos ver se ela volta aí. Acho que caiu a internet dela aí. Então, a gente tem que entender nesse processo, né, que o quê? O que essa mãe estava passando, né? E aí, isso que a parapsicologia vai entender. Ela vai ter essa análise. Que o que tem a ver? O Beth voltando. Eba! Esperar ela aceitar. Gente, meu telefone fechou. Foi só isso que aconteceu. Alguma coisa aí espiritual que veio e falou. Senhor, não. Mas voltei. Até onde você conseguiu ouvir uma explicação? Eu peguei aquela parte que você falou assim, nossa, com essa informação maravilhosa que começa um ano antes. Foi isso que eu peguei até aí. Então, o que a gente está vendo aí? Que essa mãe já está plantando, né? Então já existe essa, né, pela epigenética aí que a gente sabe, então, né, que já está plantando ali um emocional nesse óvulo. Já está tendo uma questão de o quê? Que essa mãe já está vindo. E aí faz todo sentido no quê? Desse óvulo vingar ou não. Exatamente. Te falo que tem paciente que a gente sabe que não vai evoluir. A gente sabe. É sensacional. E aí onde eu falei, e o que a gente precisa entender aqui? Que quando você começa, tá, a parapsicologia ela vai estudar no mínimo de 4 gerações, tá, gente? Então você falou da árvore, então a gente começa estudando a partir de 4 gerações. Por quê? Eu tenho que entender a minha etnia, da onde vem minha família, se ela é de que origem que é, de que parte do planeta. Por quê? Hoje a gente é uma miscigenação aqui no Brasil, mas aqui a princípio era só índio. E até isso influencia na minha programação mental, e até isso vai influenciar no meu número de filhos, isso vai influenciar na parte psicossomática, isso vai influenciar em várias escolhas que a gente não imagina, inclusive no financeiro, isso tá? Você me falou isso naquele sábado que eu fiquei assim, ó. Fantástico. Então, aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Que então a gente está falando só para linkar com a parte da ginecológica, né? Então, eu tenho lá, se eu venho de uma família que uma mãe só gera mulheres, o que ele está me mostrando? Que existe uma imagem negativa de homem no subconsciente daquela mãe. Então, ela está mostrando que o quê? Existe já um problema relacionado a homem. Então, o que eu tenho que analisar? Se os homens morrem cedo naquela família, se existem mais mulheres do que homens, ou o contrário também acontece quando tem mais homens do que mulheres. Agora eu estou linkando a parapsicologia. E o que a gente vê muito hoje? E eu acho que, não sei se você já pode ter percebido isso, as doenças vêm aumentando à medida que a mulher cada vez aparentemente se fortalece. Por quê? Porque ela fica forte, e é onde a gente vai, na mulher esperada homem, que eu te contei aquele dia. Fala isso aí, que eu não sei se o pessoal sabe o que é mulher esperada homem, gente. É bem interessante, né? Então, só para vocês entenderem. O que eu vou falar aqui para vocês não é racional, lembra sempre do emocional, tá? Foi feita uma pesquisa, análise de mais ou menos 100 famílias, para ter uma ideia sobre esse tipo de programação. Onde existe uma expectativa subconsciente no sentido de que o quê? Primeiro, com relação ao número de filhos. Para uma mãe ter uma boa programação de filhos,
ela tem que gerar no mínimo 4 filhos. E a Beth sabe disso, cada vez o número é menor, tá? Então, ou seja, então a gente percebe que o quê? Está cada vez mais tendo programação negativa para gerar filhos, tá? Entender, aí você tem que entender isso também quando tem problema para engravidar, tá? Aí, quando desses 4, ele ainda tem outra expectativa, que vem um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. Por quê? Durante muito tempo, a nossa sobrevivência, tá? A programação mais forte que a mente tem é sobreviver, porque senão o resto não acontece. Então, até a medicina deve ver isso. Primeiro, tem que manter vivo, depois, né? A primeira, eu acho que é o que vocês aprendem lá. Isso aí. Então, a programação mais forte é essa. Então, a sobrevivência vinha primeiro da força muscular do homem. E aí, o que acontece? O pessoal falava, antigamente casamento durava. Eu tenho minhas dúvidas. Por quê? Porque a mulher não tinha como sobreviver nessa época, porque ela não tinha como ela ir atrás disso. Então, ela suportava determinados relacionamentos, onde hoje eu mesmo fiz uma regressão e me tocou bastante. E a pessoa com problema tá engordando e tá acontecendo umas coisas com ela. E ela falou assim, minha mãe sempre teve preferência pela minha irmã. E aí, quando eu fiz a regressão com ela, eu descobri que quando a mãe gerou ela estava lá no hospital. Imagina, Beth, você como médica, ela lá no hospital, tendo ela, naquele dia que ela nasceu, ela descobriu que o marido estava noivo de outra mulher. Você imaginou? Tá. Então, só pra gente colocar aqui, né? Então, assim, o que aconteceu? Aí a gente saiu dessa era que a gente chama de músculos, né? Era dos músculos. A mulher foi pro mercado de trabalho, ela ganhou força, só que ela se endureceu. E ela começou a ter problemas nos relacionamentos. E ela começou a ter problemas nos relacionamentos, por quê? Porque a primeira imagem dela é de quem é do pai. E aí eu pego e falo assim pra elas, você tem problema de relacionamento? Tenho, tal. Ah, como é que é a relação com teu pai? Não, é maravilhosa, meu pai é ótimo. Aí eu viro e falo assim, então tá. Me fala agora como você vê seu pai, como pessoa na sociedade e como marido da sua mãe. Pode ser um pai maravilhoso, mas você queria casar com seu pai? Eu sempre pergunto isso. Exatamente. Tá? Né? Então, assim, qual o seu olhar dele enquanto marido da sua mãe? Então é isso que a gente tem que ter essa visão. Por quê? Porque esse feminino, o útero, essa parte, né, íntima da mulher, ela está simbolizando, né, o pai. Sim. Então é isso que eu tenho que as pessoas precisam entender. Então essas doenças ginecológicas, se você for conversar um pouquinho, já que você tem essa abertura com seus pacientes, pergunta sobre o seu pai, pergunta como tá, e aí fala assim, não, mas aí, sei lá, nem conheci meu pai e tal. Então, para começar, se o pai trabalhou muito, pode ter sido bom pai, bom marido, trabalhou muito, era ausente, viajava muito, era ausente, era autoritário, era ausente. Tudo isso a gente tem que considerar, tá? Então, ele criou uma imagem negativa nesse subconsciente da mulher para gerar essa doença. E na hora que ela vai... E o padrão de homem para mulher é o pai. A mente, ela não diferencia o homem pai do homem namorado, é homem. E ela cria um padrão. E ela vai levar isso pra vida dela. E quando ela atrai aquela pessoa, ela, tipo assim, aquele negócio, tá ruim, mas tá bom? Esse aqui eu sei me relacionar com ele. E fica suportando relacionamentos porque a mãe suportou, pra ser leal à mãe. Entendeu? Tem todas essas situações. Entender porque tá repetindo o padrão. Acho que dá para ficar claro como é que gera a doença, né? Acho que consegui transitar. Até alguém tem alguma dúvida, vai perguntando isso. Agora, uma coisa até que quando você comentou, né, comigo naquele sábado, Dri, a questão da mulher esperar do homem, né? Tipo, e aí, vamos dar o meu exemplo, que eu adorei, gente. A Adriana me conheceu ali. Ninguém tinha conhecimento de ninguém do grupo. A gente tiver até o quê? Umas 50 pessoas... Mais ou menos. São acompanhantes, por aí, né? Isso. E aí, dessas 50 pessoas, desses 50 profissionais de todas as áreas que você possa imaginar, da área do direito, da área da saúde, enfim, né? A publicidade, tudo que você possa imaginar, ela não sabia da minha história. Ela não teve tempo pra saber. Beth, cara, cheguei lá, uma louca que mandou mensagem falando, cara, você tá por aqui? Onde você tá? Eu tô aqui na porta, no sofá, na entrada do local. Beleza, fui. E aí fui perguntando às pessoas, você é Adriana? Não, não é. E teve uma hora que eu falei, eu não tô te achando, eu tô aqui. Aí achei. E aí
E a gente tinha entrado juntas, né, no evento. Exatamente. Na hora que a gente entrou, nós chegamos juntas. Exatamente isso. E aí o que eu achei muito interessante, muito pouco que ela tinha ficado sabendo, que eu comentei, porque eu já cheguei falando, cara, adorei e tal. Ela chegou pra mim e falou assim, mas não é à toa. Você escolheu uma profissão onde você olhou e falou, joga aqui que eu bato no peito. Eu lembro do teu termo, né? E aí você falou assim, Beth, você é uma mulher esperada do homem. Eu falei, hã? Tipo, quem? Que? Quando? Que é isso, né? E aí entra exatamente isso que a Adri comentou, né? A grande maioria das vezes, pensando né, subconsciente, não é uma coisa que você tem controle, né? Geralmente o primeiro filho é menino, homem, né? E aí quando vem, por isso que aí a visão do achismo aqui, tá? E quem tá falando não é médico, Não, não é nada. tranquilo. É aquela pessoa que é o achismo. Por isso que geralmente o filho mais velho é aquele cara ou aquela mulher que meio que vira o pai quando o pai morre, né? Ele vira. Meu pai faleceu. Meu pai vão fazer 10 anos que meu pai faleceu, né? E eu ainda sou, porque eu falo que eu já mudei muita coisa, né? Mas eu era meio páginas amarelas, sabe? Aquela coisa de ligar. Beth, resolve não sei o quê. Porque o pessoal daí não sabe nem o que eram as páginas amarelas. Mas era tipo assim. A gente sabe, né? Mas assim, cara, a Beth resolve tudo. A Beth resolve tudo. A Beth resolve tudo. E aí o dia que eu olhei e falei, cara, peraí, eu não resolvo tudo. Eu não consigo resolver as coisas pra mim. Como é que eu vou resolver tudo de todo mundo, sabe? Aí vem aquela tal da crença limitante, você tem que ser boazinha. Porque se você não for boazinha, ninguém vai estar perto de você. Pelo contrário. E aí, gente, você entende a raiz do problema. Aí você entende a raiz da doença. E aí você se liberta num nível. E eu falo que eu tô numa fase, por isso que eu falo que eu tô na melhor fase. Minha mãe vai ficar bolada, mas eu vou falar aqui. Gente, a minha mãe vai começar a fazer atividade física. Pensa. Minha mãe tá com 66 que linda! anos. É parabéns! Diabética, né? Ó, ela é diabética, ela tem os seus problemas de saúde, né? As limitações físicas e tal. Mas, literalmente, a minha mãe falando, fisicamente falando, né? Hoje ela tá, entre aspas, pior do que há muito tempo atrás, lá atrás, mas ela emocionalmente está muito melhor. Eu falo que, isso é uma coisa que eu achei muito bonitinho um dia desse, que ela falou assim pra mim, nossa, eu tô me permitindo. A minha mãe tá botando kkk, é verdade. Ela vai começar a fazer personal com o meu personal. Ai, pela Vitória. Ó, tem uma pessoa falando aqui, ó, Priscila. Tive a oportunidade de cuidar dele, acho que de seu pai, né? Nem sei se você lembra. Te admiro muito. Claro que eu lembro, Priscila. Eu lembro perfeitamente entrar no CTI, você tá lá. A Priscila é minha paciente, uma querida. E é aquilo que eu falo, assim. Eu lembro, uma outra coisa também, já que ela falou do meu pai aqui, eu lembro que meu pai teve hepatite C por transfusão de sangue, né? E eu lembro de uma das internações dele na UTI, que ele chegou para um enfermeiro e falou assim, metade da causa, né, de eu estar aqui, eu tô aqui, 50% é por questão emocional, porque eu fui traído. E aí o enfermeiro deve ter olhado, deve ter falado assim, nossa, a mulher deve ser uma, né, tipo, deve estar traindo, não era minha mãe. Traição com relação à questão de amizade, questão de trabalho, né? E aí depois ele também falou, mas a metade de eu estar aqui bem é por causa dela. E aí ele apontou para mim. E aí vocês entendem que a minha leitura de responsabilidade era muito grande? Eu falo era, porque não é mais. Hoje, meu irmão passou por um câncer agora ano passado, e eu tenho certeza que a base, está associada a muita coisa aí, né? Não é hereditário, não é. E eu te falo que, assim, eu hoje tenho total consciência de que eu vou fazer o meu melhor como médica, no caso do meu irmão como irmã, para minha mãe como filha, mas eu tenho total consciência de que a pessoa mais importante para qualquer mudança é a pessoa que está ali passando por aquilo. Então hoje eu não trago para mim mais essa carga de
responsabilidade. Não, eu vou fazer o meu melhor. Existe um limite, até porque um dia todo mundo vai morrer, né? E eu falo que, felizmente, a pessoa, todo mundo Matusalém, não dá certo, né? Mas eu digo que, assim, gente, hoje eu tenho certeza, mas não é... Eu não acho, não, eu tenho certeza que todas as doenças têm um fundo emocional, espiritual, mental, tudo, tudo. E aquilo que você comentou, né, Adriana, no início, isso aqui adoece e isso aqui cura. Sim. Aí agora eu vou pegar teu gancho e vou só pontuar para o pessoal que eu acabei não terminando de explicar, né? Então, o que aconteceu ali com a Beth, né? A Beth é a primeira filha, né? Ai. Então, ela é a primeira filha, então, naturalmente, a dona Vitória tá aí, ela não sei o que ela falou sobre isso, tá? Isso não é consciente. Normalmente as mães falam assim, o que vier com saúde tá bom, Isso. né? Então, normalmente elas colocam isso. E aí, dependendo de como foi a visão do seu avô para ela, ou dependendo do momento que ela está se relacionando, essa visão é passada para... Então, por esse sistema que ele escolhe o sexo do bebê, é o subconsciente da mulher de acordo com o que ela está vivenciando. Então, se ela tem um bom relacionamento com o marido, ela tá bem, ela tá apaixonada e tal, pode nascer um filho homem. Mas, se ao mesmo tempo ela é forte, às vezes o marido que traz o dinheiro, mas é ela que distribui as tarefas, porque a gente conhece muito casal assim, o marido trabalha, na minha casa era assim, meu pai dava o dinheiro na mão da minha mãe para ela administrar, ele só trabalhava. E ele era ausente, porque ele precisava trabalhar, e tá tudo bem, deu tudo certo, entendeu? Porque ele criou uma imagem ausente pra gente. E aí o que vai acontecer? Essa mãe se torna fortalecida, e ela fortalece a imagem de mulher na mente dela e ela tem dificuldade de gerar um filho homem. E deve aparecer casos para você e falar assim, como é que eu faço para gerar um menino? Como é que eu faço para gerar uma menina? Né? Então, aqueles casais que ficam 3 meninos, aí lá na última tentativa, aí tem gente que desiste. Por quê? Porque enquanto você não alimentar essa imagem boa daquele sexo que você quer gerar, vai ser difícil gerar. E aí o que vai acontecer? Quando nasce uma mulher ao invés de um homem, a gente diz que é uma mulher esperada a homem. E aí a Beth é esperada a homem e pragmática. O pragmático quer dizer o primeiro e a primeira. Então a Beth tinha um elo mental, não vai destruir esse elo. O elo é com o pai, a primeira filha com o pai e o primeiro filho com a mãe. Não tem nada a ver com gostar. Esse elo existe. Né? Não. Ele falou que você, né, é importante e tal, mas não tem nada a ver com a questão do sentimento. E esse elo vai desenvolver algumas características na Beth. Então, ela tem tendência a ser objetiva, racional, pé no chão, não se permite errar, extremamente correta. É uma pessoa que, olha, para fazer, para chegar ali, eu vou... Né? Então, por isso que ela é essa persona que vocês estão vendo aí, forte. Além disso, além dela ser pragmática, ela é esperada a homem. Então, assim, entre aspas, era para vir um menino e veio a Beth. E só que a mente dela entende que o quê? Nossa, era para eu vir um homem. E aonde que ela vai lembrar disso? Muitas vezes na relação sexual, na TPM, mulher esperada a homem costuma ter mais TPM do que a mulher esperada a mulher, que são os momentos que ela lembra que ela não nasceu na expectativa que aparentemente deveria ser. Entendi. Então ela vai ter traços, ela vai ter, vamos falar das mamas, né? Você falou, eu tô com uma 46, uma 52. Então, assim, o que acontece? Normalmente, a mulher esperada homem, ela costuma ter mamas menores, mas a Beth vem com uma questão de que ela precisava ser forte e ela tem um lado que ela é médica, mas ela ouve. Mulheres de mamas grandes, eu também tenho, então, o que é isso? Ela ouve. Você quer conversar com alguém? Procura uma mulher de peito grande. Ela vai acolher. Gente, olha, cara, acabou a live, não precisa de mais nada, até parece. Então, olha que fantástico. Tá? Fantástico. E aí, assim, a mulher esperada homem, ela pode não ser tão feminina, não tem nada a ver com a escolha sexual. Ela pode gostar mais de trabalhar fora do que cuidar de casa. Ela tem necessidade de realizar uma profissão de sucesso, ela tem uma necessidade de ter liderança, ela pode ter mais amizades com homens do que mulheres, ela pode gostar mais de política, economia, todas essas coisas. E a Beth é a junção disso, de uma pragmática, no sentido de ir lá fazer, buscar, fazer dar certo. E aí o que ela mostra?
no inconsciente dela que o quê? Que ela joga no peito. Foi isso que eu falei isso pra você. Eu Então, você lembro você falando isso. vem que eu dou conta do recado. Então aí o que acontece? Chega uma hora que isso pesa, né? Então você deixa de ser, você esquece o teu feminino. Você não deixa de ser mulher, você esquece o teu feminino, de se permitir ser frágil, de se permitir ser protegida, e tudo isso vai trazer consequências para você. É por isso que tem muito problema ginecológico, as mulheres estão se fortalecendo na sobrevivência e elas estão esquecendo de olhar para o feminino. E aí agora você já sabe resumidamente, tá? Cada uma vai ter um detalhe, né? Não. Você quer pontuar alguma pergunta que foi colocada? Então, assim, qualquer doença ginecológica tem causa emocional? Tem. Foi uma pergunta que fizeram para você. Agora aqui fizeram uma pergunta, essa eu não sei te responder, Beth, pela psicossomática. Se existe relação entre o ânus e infecção ginecológica? Isso aí você deve saber melhor do que eu. Essa pela psicossomática eu não sei, tá? Pela psicossomática eu não vou saber te responder, mas está muito associado, pensando na parte médica, única e exclusivamente respondendo como ginecologista obstetra, né? Se eu estou falando de alteração de microbiota intestinal, eu altero microbiota da vagina. Microbiota são os micro-organismos que vivem naquela região, né? Então, é muito comum aquela paciente assim, eu tô com amidalite, tô tomando antibiótico, vai alterar a microbiota, porque vai destruir. Então, por exemplo, a amidalite. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora voltou. Por exemplo, eu tô tendo uma amidalite, e aí eu tô tomando antibiótico para matar a bactéria que está causando a infecção na garganta. Do mesmo jeito que eu mato essa bactéria, eu vou alterar também a microbiota do intestino, porque eu vou matar algumas bactérias que são importantes para mim, e eu vou desequilibrar essa microbiota intestinal e, consequentemente, a microbiota vaginal. Então, é muito comum aquela paciente falar assim, eu tive uma amidalite, uma infecção urinária, e agora eu tô com candidíase, né? Então, assim, não sei se quem perguntou se foi relacionado a isso, mas é muito comum. É muito comum, muito comum. É igual aquela situação que eu falo para as pacientes, né? A mulher, quando eu pergunto às vezes de trânsito intestinal, eu canso de ouvir assim, eu fico 4, 5 dias sem evacuar, mas eu sempre fui assim. Minha família toda é assim, né? Não é porque todo mundo que é o certo, né? E aí eu brinco, falo com elas, falo, olha só, se você chegar aqui e me encontrar irritada e tal, você pode falar para alguém assim, nossa, a Beth estava enfesada naquele dia. Enfesada é estar cheia de fezes, vai alterar teu humor, vai alterar toda a produção de neurotransmissor, vai alterar tudo, né? Então, assim, a gente é um conjunto, né? Total. Agora, uma coisa que eles perguntam, que teve uma pessoa que me perguntou aqui na caixinha foi se as infecções ginecológicas têm relação com abuso sexual. Tipo, eu fui abusada, né? Falando da psicossomática. Pode ter também, né? Porque aí o que acontece? Aí até uma coisa que é até impactante da gente falar, né? Mas o mentor do sistema que eu me formei, né? Que ele é chamado Pedro Antônio Grisa, ele dizia que o abusado ele atraía isso inconscientemente, né? No sentido dele se fechar. Então, o que vai acontecer? A doença ginecológica. Tá vendo? Eu já fui abusada, eu vou ter uma doença, porque novamente é o lado masculino, né? Que tá o quê? Tá sendo negado ali. Então ela tem mais um argumento pra falar, nesse sentido para poder falar. Isso, exatamente, bem relacionado a isso. Deixa eu só complementar que você falou de intestino. O intestino representa o nosso passado, né? Então, quando o alimento ele chega no intestino, foi uma comida que já virou passado. E aí, quando você fala do enfesado, né? Por que ele não sai? Por que eu não consigo soltar? O que tem na minha mente que eu não consigo soltar e digerir, né? Eu não sei como vocês veem isso, a gente considera a região intestinal ali do estômago, né, digestiva já, é como o segundo cérebro, né? No sentido de que ele não consegue digerir, então ele vai ficar aquele processo ali. Enquanto eu não soltar, eu vou ter esse problema aí. Então é uma coisa muito séria aí também, né? Pode gerar muita coisa, né? Sim. Tem mais perguntas que a gente pode colocar aí? Deixa eu ver aqui. O que eu li foi aquela parte de causa emocional, relação com abuso sexual, crise de herpes e candidíase, e aquela outra paciente que eu comentei contigo. Basicamente isso. Deixa eu ver se alguém botou mais alguma coisa aqui.
Adriana. Tem mais, se não, se eu esqueci de mais algum problema ginecológico que a gente não falou, porque... Ah, eu posso te falar? Você tem muito problema com pessoas que têm atraso menstrual? Ixi, um monte. Posso falar o que é? Posso falar o que é? Ó, deve falar. Eu vou falar da parte médica. Tá bom, tá bom. Hormonais, Ótimo. né? Vamos pensar. O paciente chega lá com atraso menstrual, grande maioria das vezes. Resistência insulínica, síndrome de ovário policístico, não come direito, não dorme bem, tá ganhando peso, aumento de pelos, oleosidade de pele, vida estressada. Ponto. Basicamente é isso na nossa visão. Vai lá, manda ver, Adriana. Então, quando a mulher tá com atraso menstrual, quer dizer, então aí você tá falando de hormônio, você tá falando de estresse e tal. Então, o que a gente tá vendo aí? Uma mulher que está negando a sua feminilidade. Olha o quanto isso é. Então, assim, naquele momento que ela menstrua, ela lembra que de repente ela não nasceu homem. Olha o quanto isso é interessante, linka tanta coisa. E aí vem aquilo, né? Um dia eu estava falando isso com uma paciente. Ela tá querendo engravidar, tá tentando engravidar já, na verdade. Só que sabe aquela pessoa que tudo que orientam ela a fazer, ela não faz? Tudo. Se eu falar pra ela assim, tem que fazer atividade. Se ela tava fazendo, ela para de fazer, entendeu? E aí eu olhei pra ela e falei assim, você quer mesmo ser mãe? Ela me olhou. É óbvio. Eu falei, não parece óbvio. E aí vem muita coisa. Será que ela tem medo de não conseguir ser mãe? Será que ela tá tentando, entre aspas, só pra sociedade? Será? É aquilo que eu falo, né? Será que, né? Ó, alguém colocou aqui assim, já falaram sobre cisto no ovário? Não, não falamos sobre cisto no ovário. Não, mas aí me perguntaram sobre mioma também, tá? Mioma eu posso falar com autoridade. Com né? Fala aí, pra quem não pegou. Então, a questão do mioma está relacionado à questão de não se permitir ter prazer. Quando eu fui na palestra da Cristina Cairo, era a coisa que eu mais queria saber. Eu olhei para ela e falei, o que é o mioma? E eu levei uma pancada. E ela falou assim, mulher anulada. Eu, oi? Como assim? Então, assim, só para vocês entenderem, a doença não nasce de um dia para o outro, ela vai somatizando. E eu vinha de um período que eu só trabalhava, estudava e não fazia nada para o prazer pessoal. Não, eu não tinha tempo. Quando eu tinha folga, eu fazia bico para poder complementar a renda, né? Então, a partir do momento que você está gerando um mioma, você está o quê? Não se permitindo. E o ovário policístico deve ser uma coisa que também aparece muito para você em consultório, né? Sim, e aí, como a gente sabe que o útero é a criatividade, quando tem essa questão do ovário policístico, o que acontece? Ela deixa de criar os próprios sonhos. É uma coisa muito interessante. São mulheres que ela esquece de viver o sonho. E não tem nada a ver com o filho, e sim da criatividade. Ela esquece de olhar isso, né? E então é muito... Dri, fala sobre a questão do câncer de mama, que você estava me falando, né? Que existe diferença, mama direita e mama esquerda, né? Isso, todo câncer, ele é uma mágoa, só que a gente tem que entender de onde vem essa mágoa, tá? Então, cada parte do corpo, eu não vou lembrar todas, mas a mama é tranquilo, tá? De eu falar para vocês. Se o câncer for na mama esquerda, tá ligado a uma perda de um homem que ela não foi superada. E se for na mama... Então, por exemplo, essa perda de um homem, ela pode ser física ou de um abandono também, né? E se for na mama direita, relacionado a uma mulher. Então, até no vídeo, não sei se você assistiu o vídeo, ela fala assim, não, você tá com... Aí, olha só o exemplo. Ela teve câncer na mama direita e ela falava assim, não, mas meu problema é com meu ex-marido, né? Eu falei, como assim? Não, ele não quis deixar, ele tomou meus filhos de mim. E aí ela falou, tá, mas e aí, o que acontece? Não, você tem que foi que aconteceu nessa época? Então ela forçou para a pessoa pensar um pouco. Aí ela trouxe o quê? Que na época, como ela estava com dificuldade financeira, a mãe dela foi no juiz e falou que era para dar a guarda pro pai. Por quê? Para tentar ajudar essa filha, porque talvez financeiramente ela não ia conseguir. Sim. Então, ela criou uma mágoa com a mãe, porque a mãe incentivou os filhos a ficarem com o pai. Mas não foi por mal que a mãe fez isso. Sim. E aí deu na mama direita. E quando ela se tocou disso, diz que ela caiu em prantos e ela correu para abraçar a mãe. Para poder
assim, uma mágoa, mas que foi resolvida. Que Né? foi resolvido. Os filhos estavam bem, não tinham problema nenhum, entendeu? Então é muito interessante a gente ter essa percepção para poder chegar a essas conclusões, né? Então, Fantástico, a gente. gente consegue. Vocês têm que saber quando começou, por que começou, o que estava acontecendo na época, porque não vai ser de um dia para o outro. Agora você ainda me trouxe essa informação aí do óvulo, então tem que conhecer um contexto muito É interessante. muita Então, quando eu coisa, é gente. muitas coisas, né? Então a gente tem que ir atrás dessa informação. E aí uma coisa que a gente fala aí, que você falou da microbiota, tem a ver então com a imunidade, não é? Quando você fala sobre isso, me ajuda Sim, nesse contexto. Então, quando a pessoa tem, a relação sim. vai ter emocional, por quê? Porque quando ela está baixando a imunidade, ela está reagindo o quê? Numa insuficiência de uma capacidade de insegurança. Então, ela está baixando e abrindo portas. Então, Sim, o que está sim. tendo no emocional, né? E aí ela fala assim, é por causa do remédio que eu estou tomando para a garganta. Não é. É porque eu falo que para a gente se enxergar dói mais, né? Você acaba Uhum. vendo que existe uma vulnerabilidade, que existe alguém responsável por aquilo, e é mais fácil você delegar, né? Literalmente, ó, a culpa é do remédio, a culpa é do não sei o quê. Enfim, e até quando eu dei esse exemplo de uma paciente que eu cancelei, né, suspendi a cirurgia porque ela tinha perdido o pai, gente, só para vocês terem uma noção, meu pai tinha hepatite C por transfusão de sangue e existia uma possibilidade de ele fazer um transplante de fígado, né? E na época, eu faço terapia há muitos anos, eu cheguei para minha antiga psicóloga, que é falecida, e falei para ela assim, não, porque eu vou doar uma parte do meu fígado. Aí ela olhou pra mim durante a sessão e falou assim, eu não deixo. Aí eu falei, como assim não deixa? Tipo, quem é você pra deixar ou não, né? Beth, se eu souber que você tá fazendo alguma coisa pra isso, eu vou fazer uma carta, vou fazer contato com a sua mãe e eu vou fazer contato com o médico. Porque eu te garanto, você vai sair da cirurgia, ou melhor, seu pai vai sair ótimo e é capaz de você não sair da cirurgia. Eu impactei assim, eu falei, como assim? Você não tá bem. E aí eu olhei pra ela, tipo, sabe aquela coisa da visão ainda do... Gente, era só tirar um pedaço do fígado. Só, uma coisa boba, né? Tipo assim, imagina. É, Imagina, é só tirar um pedaço do fígado, transplantar pra alguém, né? E ali caiu a ficha, né? Cara, você tem que estar bem. E aí é por isso que às vezes a gente não entende assim, ó, quer ver? Até falando, por exemplo, da Covid agora, né? Nesse período de pandemia, por que que muitas pessoas acabaram falecendo se não tinham nada de muito mais grave? Será que essa pessoa estava emocionalmente bem, espiritualmente bem? É um uhum. todo, não é só o físico. Não é. Se você acredita que você vai entrar em campo para jogar e vai perder, cara, tu pode estar com o melhor jogador do teu lado. Você vai perder. Isso serve para nossa vida, né? Exatamente. Ó, deixa eu pegar uma coisa que eu me lembrei Fala. agora, que eu não comentei na hora, que eu acho que é interessante o pessoal saber, tá? Ah, Eu acho que pela medicina tem uma questão muito da visão da hereditariedade, de transmitir, acho que por DNA, alguma coisa assim nesse sentido. Então, pela linguagem do corpo, qual é a visão que eles têm? Que hereditário é o comportamento ou o sentimento? e E tá aí sim vai gerar isso. Aí ele vai gerar o mesmo tipo de doença, tá? E aí tem uma pergunta aqui perguntando assim, ó, anemia persistente e gastrite, tá? Não tá com ginecológica, mas eu vou responder para vocês entenderem qual a visão da psicossomática. A anemia tá ligada ao quê? Alguma questão do sangue. O que o sangue representa? A alegria. E por que tá tendo anemia? Tá faltando alegria no quê? Tá? Por que perdeu a diabetes também é uma coisa presa do passado, perdeu a alegria de viver sim. também e tal, são coisas do passado. Mas o porquê que você está tendo isso persistente? Cadê o doce da vida? O que você não está enxergando, né? E E a gastrite, gastrite, Dria? o estômago ele representa um controle, tá? Então, ou seja, pessoas que têm problema de estômago, ela tem dificuldade de delegar, tá? Então, é aquele famoso dou a bolsa, mas segura a alça. São pessoas normalmente controladoras que não confiam de dividir as atividades e elas tomam tudo para si, né? Então,
ela acaba desenvolvendo problemas estomacais por conta disso. E aí você percebe o comportamento, é muito isso. É muito interessante a gente ver. E assim, eu vou dar uma dica pessoal, né? Eu vou mostrar algumas coisas aqui, eu não sei se você conhece esses livros. Essa aqui é uma das precursoras dessa parte, né, de psicossomática, a Louise Hay. A Louise Hay tem uma história muito bonita, ela morreu com mais de 90 anos. Ela desenvolveu um câncer na, na vagina depois de ter sido molestada quando criança, tá? E ela se Olha, curou trabalhando a psicossomática. É muito bonito esse livro, é essa lindo. história E dela ele é tem, fantástica. então, assim, tem um resumo bem bacana de vários problemas, né, de saúde, ela fala de vários, tá? A minha referência hoje, quando eu trabalho nessa parte psicossomática, a linguagem do corpo, que é a Cristina Cairo, que ela vem Ah, de origem Cristina, egípcia, gente, essa né? mulher, vocês não estão entendendo. Vocês não estão Você entendendo. gostou, né? É, Nossa. maravilhoso. Então, eu tenho linguagem um, linguagem 2. Olha, é legal que, assim, para quem é interessado em estética, Beth, o Ah, linguagem 2 só fala de partes da beleza. Então, explica sobre flacidez, porque, e é tudo psicossomático, tá? Flacidez no seio, papada, essas coisas, tudo das estéticas, tem no linguagem 2, tá? Ela explica o gente, comportamento sabe o sobre que que eu vou isso. pedir? Depois a Dri, se a Dri quiser, ou ela me manda depois pelo WhatsApp, ou ela faz ali um post Sim, sim, sim. no feed, coloca os nomes. Qualquer coisa, tu tira foto, assim, porque vai ter gente depois me Sim, eu posso. perguntando. Tá, eu vou tirar Top. as fotos dos livros, te mando. Então, linguagem Show. do corpo tem um, dois e três, e Louise Hay eu tenho esse, eu acho que tem outros, tá? Então, assim, a partir do momento que eu entendo o sentimento e o comportamento, fica mais fácil. E aí, acho que teve uma pergunta para você, como é que a parapsicologia pode trabalhar em cima Isso aí. disso aí, né? Porque a gente já Então, só viu o para ficar problema, mais vamos tentar resolver, né? isso. Eu vou dar a minha dica como parapsicóloga e eu vou sugerir você, não sei se de um modo geral, né? Basicamente, o que a parapsicologia percebeu? 90% do problema do ser humano chama-se insegurança. Então, a gente é programado por 4 sentimentos básicos: tristeza, medo, raiva, amor. Amor não programa negativo, muito pelo contrário, o amor cura tudo, tá? Só uma loucura. E aí, o que é insegurança? Ele tem muitos nomes, a insegurança. A insegurança tem necessidade de aprovação, tem problema de relacionamento, tem timidez, tem sentimento de inferioridade, tá? Tudo isso é insegurança. Só tem outros nomes. E Sim. aí, o que a parapsicologia faz? A pessoa, ela não sabe onde começou, a gente leva essa pessoa através de um exercício pelo sentimento. Ela não sabe onde é, mas ela sabe o sentimento. Ah, quando eu tenho candidíase, eu tenho raiva. Quando eu tenho isso aqui, eu tenho isso. O sentimento ela sabe. Então a gente conduz, vai na causa para libertar esse subconsciente desse sentimento. E quando ele sai desse link, ele entende que ele não precisa mais adoecer, porque a doença, pela parapsicologia, ela é uma estratégia de libertação de um perigo maior. Ou seja, então, por exemplo, nas doenças ginecológicas, elas estão vindo o quê? Para evitar o masculino, para negar o masculino, para negar a questão do relacionamento, para negar o pai, para negar esse homem. Então, ela prefere, é o subconsciente, tá, gente? Ele Sim, prefere sim. criar uma doença no corpo da mulher do que enfrentar aquilo Tá, que está aquela atrás. questão. Aquele homem abusivo, ausente, autoritário, X, tá? Então, a psicologia vai ajudar dessa forma, criar uma nova imagem de homem nesse mental, para mudar, para harmonizar, entender todo o lado bom que a mente não está vendo, basicamente por aí, através das técnicas, a gente consegue tratar. Agora a Beth pode dar as dicas maravilhosas médicas dela, se ela tem alguma coisa nesse sentido que ela sempre aconselha. Na verdade, eu acabo sempre entrando de forma indireta, eu vou pro teu lado, né? Eu acabo indo, não Uhum. adianta. É tratado todo, né, Odria? É tentar dormir bem. Eu quando falo tentar, porque não é, Beth, não é, é impossível. Eu dou plantão noturno. Tá, tudo bem, mas você não dá plantão noturno todos os dias. Então, os outros dias, tente se respeitar, sabe? Mas meu organismo se acostumou. Sim, nós somos muito. Eu falo que o corpo é muito inteligente. Ele vai tentar te proteger, entre aspas, mas é a mesma coisa que você acabou de falar. É preferível, entre aspas, você adoecer
a ter que enfrentar aquela Uhum. coisa, né? Então, assim, é tentar entender que a gente tem que voltar pro beabá, é fazer o feijão com arroz bem feito, é dormir bem, é tentar voltar para aquela era, não precisa ser na era perestroika, não, mas eu falo que se você ligar agora pro meu avô, que tá com 97 anos, ele tá dormindo, né? Meu avô amanhã tá acordando cedo, meu avô hoje estava em cima de uma escada tirando uva da parreira, né? Ai, que danado! Então, assim, 97 anos. A Evinha, que trabalha aqui em casa, e minha mãe falaram: ó, ele tava lá na escada. E é por isso, porque na verdade ele continua vivendo a coisa básica. Não precisa de muita coisa, não, sabe? É, Sensacional, né? é, é não desejar o mal a ninguém, é tentar nutrir emoções boas, permitir que pessoas do bem fiquem ao seu lado. É, as tais crenças limitantes, né? Aí tá vendo minha mãe falando que tava podando a parreira. Desculpa, mãe. Ah, Eu achei que ele estivesse tirando já as uvas, né? E eu falo muito disso. Eu tive duas escolhas com relação a. Opa, travou. caiu. Volta, Oi, Beth. voltou. Não sei o que aconteceu, apareceu aqui um dispositivo para ser conectado. Mas enfim, as minhas escolhas foram muito associadas a uma imagem que eu tive de avô paterno, né? Onde ele não era um bom pai, ele não era um bom marido, mas ele era um excelente amigo e um excelente avô. E eu criei essa imagem para mim. Tipo, o problema era da minha avó, o problema era do meu pai e dos meus tios. E aí eu acabei escolhendo a mesma coisa, né? Hoje eu tenho essa consciência, é, não permito mais que isso aconteça. E eu falo que é isso, gente, é tentar sempre achar o equilíbrio. Nós vamos errar, vamos, e tá tudo bem, né? Persistir no erro passa a ser burrice. E entender que a gente não é só o corpo, é o todo. É o todo, não adianta. E aí peçam ajuda a quem pode te ajudar, né? Se vamos E para psicologia, vamos para atividade física, vamos para, sim, para parte médica, para parte nutricional, né? Se eu tenho deficiência de algumas vitaminas e minerais, muitas vezes reações químicas são mais difíceis de acontecerem, né? Entender que não é só isso aqui, muito pelo contrário. Isso aqui é reflexo disso. Eu digo que, para mim, é total. O corpo só existe porque a mente existe, porque permite, enfim. Eu sou é apaixonada uma por essa inteligência área. sensacional. É, nossa, é maravilhoso, né? Não é? Gente, tem alguma pergunta que queira fazer? Porque é que assim, a gente já passou de uma hora, né? Mas aí, Já. se alguém quiser perguntar alguma coisa, mas é só pelo sentido de que, né, a gente tá conduzindo pelas perguntas que trouxe, né? Ah, outra coisa, HPV deve ser uma coisa que aparece para você bastante também, né? Hoje menos, sabia? Menos, Mas ainda assim, é, ainda assim. tá. E aí vem aquela coisa de HPV, o marido passou. Sabe aquela coisa de Tá. homem que passou? Posso Tarará. falar? Posso falar a somatização? Você vai gostar. Pode, deve? Você vai reparar Tá. pelo comportamento do que elas te passam, tá? O HPV acontece em mulheres que competem com os homens, tá? Ainda entra de novo aquele negócio, ela querer ser forte, ela quer estar ali, ó, pau a pau, tá? Aí ela vai ocupando o homem, né? Porque ela vai Nossa. sempre mostrar que é melhor, tá? E outra coisa que eu não sei se parece para você também, endometriose, tá? Nossa. Aí vem a questão da predominância estrogênica de novo, estresse. Uhum. Eu sou da época que a gente, quando falava de endometriose, a gente falava que eram mulheres bem-sucedidas, estressadas, brancas, porque infelizmente, para ser bem-sucedida, tinha que ser branca, não podia ser da raça negra. Hoje a gente sabe que é óbvio que isso não existe, mas eram pessoas assim, mulheres estressadas, brancas bem-sucedidas. Porque Igual, a sociedade estressa. praticamente igual. Mulheres que têm dificuldade de se aceitar como mulher feminista, que defende causa, que elas são estressadas, tem muita coisa para fazer, responsável demais, ó. É Super bateu isso. agora. Sensacional, né? A gente fica É assim fantástico. E aí impressionada a com. mulher entender que ela tá com endometriose, que ela morre de dor quando ela menstrua, que algumas delas acabam tendo incapacidade na relação sexual, é incapacidade mesmo de não, tipo assim, ela quer,
mas ela não consegue, morre de dor, né? E isso é todo mês, né? Imagina. E às vezes 15 dias ela fica ali dos 30 dias ela fica 15 dias assim. E aí quando você fala pra ela que ela tem que desestressar, que ela tem que comer bem, cara, isso pra essa pessoa às vezes a primeira coisa que ela pergunta, mas não tem remédio? E aí eu costumo falar, então, você vai remediar, né? Você vai jogar pra frente ainda o problema, vai melhorar teu sintoma, mas você não vai estar resolvendo a causa, né? De novo, a causa. Cistite aparece bastante? Algumas coisas, eu falo que se eu fosse falar contigo há uns 15 anos, eu ia te mostrar um monte, por exemplo, cistite. Tá. Hoje as mulheres estão tendo menos queixas, mas muitas Tá. vezes associadas a mulheres que prendem muito xixi, trabalham igual umas loucas, não querem ir ao banheiro, né? Então não bebem água. Como é que é aí pra ti, essa abordagem? Lágrimas contidas, né? Porque a cistite também, às vezes, também causa infecção urinária, né? Pelo que eu Sim, sei, sim, assim. sim, sim, E sim. aí, então, assim, são lágrimas contidas. Então, a pessoa carregou a tristeza durante muito tempo e ela se inflamou e não consegue soltar. Então, aí é o emocional aí também nesse sentido. Aí ela vai provocar isso, né? Por isso que eu acabo E já trabalhando com a regressão, sabe, Beth? Para buscar coisa lá sim. atrás mesmo. Agora, uma pergunta minha, né? Que assim, a gente tem visto menos, mas ainda existe. Mulheres com relação a quando chegam pra gente com a tal da queda da bexiga, quando o útero acaba arriando, tem alguma coisa relacionada aí, Rodrigo? Então, pela psicossomática, vai ter a questão física, né? Mas você sabe me dizer ginecologicamente, aí eu te falo pela psicossomática, aí eu vou ter que entender a logística. Grande maioria, não é obrigatoriamente, mas o fator de Tá. risco maior para essa bexiga arriar são mulheres ou que ficaram muito tempo obesas, ou que pegaram muito peso, ou que tiveram várias gestações, mesmo que o parto seja via vaginal ou cesariana, enfim. Né? A famosa história tá uma bolinha riou ali, tive que fazer perinoplastia, enfim. Tu pensa em alguma coisa? Aí no caso aí, a bexiga está muito relacionada à questão da parte do sistema urinário. O sistema urinário tem a ver com a questão do futuro, né? Problemas nessa parte de rim e tal, tem muita preocupação com o futuro, tá? E aí a gente vai ver uma junção de coisas aí, né? Se a questão da obesidade aparece, é que inconscientemente ela tem alguma questão com a mãe, tá? Ela não sabe disso. Quem tem tendência para engordar tem problema subconsciente com a mãe, tá? E quem tem problemas para. Quem tem problema para emagrecer, desculpa. Quem tem problema para emagrecer é com a mãe e quem tem problema para engordar é pai, tá? Lembrando sempre o yin e yang que a gente acha, né? No caso, então, mulher que tem dificuldade para emagrecer tem mais associada à mãe, é isso? A mãe, isso, E tá? quem tem Eu vou dar um dificuldade para exemplo. No ano ganhar passado. peso... Isso, até estava conversando isso com o Alisson, Nossa, porque o ano passado fantástico. eu estava fazendo alimentação, exercício e nada. Eu tinha tirado tudo, glúten, lactose e tal, não sei o quê. E uma dificuldade muito grande para eliminar algumas coisinhas de tipo de pós-pandemia e tal, né? Enfim. Sim. E eu resolvi fazer um Theta Healing, né? Porque o Theta Healing também trabalha crenças, né? Limitantes. E aí eu identifiquei que o meu corpo estava me levando ao momento quando eu saí de casa, quando eu terminei a faculdade e vim morar em São Paulo, a minha mãe ficava preocupada, mãe é preocupada, ok. E eu queria inconscientemente mostrar para ela que eu era forte. E como é que o meu corpo entendeu forte? Com peso. Crescer, tá? proteção, Isso, barreira. exatamente. Aí eu falei, aí ele falou, aí eu fui contando, eu falei, a última vez que eu fiz minha mudança alimentar foi quando eu fiz PNL, que eu aprendi a trabalhar alimentação e tal, que foi até aquela técnica que eu fiz com você lá, uma delas, né? Sim, E sim. aí eu lembro que eu cheguei para minha mãe, morando longe, né? Ela lá em Minas, eu São Paulo, eu falei, mãe, mudei minha alimentação, me achando o máximo, né? E aí ela ficou, mãe, eu tirei glúten, eu não como pão, eu tirei o arroz, não como feijão. Minha mãe, você vai ficar doente. E aí, quando isso caiu e veio e mostrar para minha mente que eu poderia continuar saudável, Beth, brincando, comendo
lasanha congelada porque eu tava mudando e eu não tinha fogão, eu só tinha geladeira e micro-ondas. Eu emagreci 5 quilos brincando. Olha, Por quê? Porque é o meu emocional que tava gente, a preso, não era. Adriana, sim, a Adriana fez uma atividade comigo nesse encontro lá em São Paulo. Imagina, gente, todo mundo falando sobre, né, networking ali, business pra lá e pra cá. E aí eu falando que eu tenho um problema com chocolate, né? Gente, ela fez uma atividade, o Alisson até filmou, depois eu posto isso pra vocês. E te fala aqui, ó. Comecei a falar de chocolate, o que vem na minha cabeça? Chocolate com tinta azul. Depois eu conto essa história pra vocês. Eu tinha até semana passada, eu não tinha comido chocolate, eu estava com medo de comer chocolate. Medo no sentido de um medo de será que eu vou conseguir comer? E eu comi, né? A E Adriana sabe aí? que depois se eu comi, hoje é quê? Quarta-feira, né? Eu comi É. na segunda-feira. Gente, eu comi um batom. Que coisa gordurosa. Assim, gostoso, mas aquele gostoso meio estranho. Antigamente eu ia comer todos os batons da vida, sabe? E aí você começa a entender que, assim, bate aquela coisa de... Hoje eu passei no Hortifruti, eu olhei ali um Lindt e falei, 70%, né? Mas aí eu olhei e falei, cara, pra que eu vou comer? Antes eu não tinha nem capacidade de pensar dessa forma, sabe? E assim, eu não quero não comer nunca mais chocolate, mas Eu são perguntei se você queria coisas... ter nojo ou se você queria ter controle, lembra? A gente faz a técnica de acordo com aquilo. Se for, não, eu quero olhar e exatamente. tá tudo bem, ter controle. E é isso. Exatamente. Respeitar, saber assim, eu não quero fazer aquilo, eu não preciso, eu não vou fazer e ponto, né? E, gente, assim, eu te digo que isso já foi uma coisa, assim, libertadora, libertadora. E toda vez que eu falo do chocolate, eu lembro, né? Vem na minha... literalmente, gente, é muito louco isso. Eu sinto Sensacional. como se eu tivesse com um chocolate misturado com tinta azul. Depois eu explico pra vocês o porquê dessa tinta azul. E aí, cara, eu falo que assim, conheço muito pouco de tempo, na verdade, da Adriana. De novo falando, a apresentação dela ali no WhatsApp foi muito clara para mim. Te falo também que eu, como médica ali naquele grupo de colegas médicos, eu acredito que eu devo ter sido a única, ou de repente mais um, só que deve ter chego para falar contigo sobre, né? Porque estava todo mundo muito preocupado em fazer. Claro, eu também fiz networking com outros Sim, colegas sim. médicos e tal, mas as pessoas acham que é só a cirurgia, é só medicamento, é só. Não é. Não É é. porque os nossos propósitos estavam conectados, né? A gente Isso estava aí. preocupado com a evolução e desenvolvimento em todos os sentidos. A gente precisa trabalhar, a gente gosta do que a gente faz. Mas se a gente puder deixar uma marca pessoal, é completamente diferente. Não é? Não tem preço, é onde depois é que eu falo Total. que a gente tem que falar sobre missão de vida. O que eu falei, você não escolheu medicina por acaso. Você não escolheu ser ginecologista por acaso, Logista. você teve outra ideia primeiro. Porque estava Sim, dentro de sim. você trazer isso, essa libertação, entendeu? E Isso é olha que sensacional. interessante. Lília é uma querida amiga e paciente, né? E ela botou, caramba, tá batendo tudo. Quando você começou a responder algumas coisas que ela perguntou, eu só tava vendo a carinha da Lília assim, ó. Eu já tô imaginando a cara da Lília por trás, assim, tipo, meu Deus, parece que ela conhece. Lília, é exatamente isso. Ela não sabe a tua história, mas vocês entendem, gente, quando a gente vai ouvir a história dos pajés, né, o Odri? Quando vinha o pajé, e aí ele fazia. Aí você falava assim, nossa, mas como é que o cara resolve? Gente, é a gente entender a essência do ser humano. A medicina é linda, é fantástica, eu amo, é uma profissão que, assim, eu me encontrei como profissional, mas não é a medicina, infelizmente, que a gente aprende na faculdade há séculos, ela não promove saúde. Ela, infelizmente, perpetua a doença. Ela muitas vezes trata a doença no sentido de resolver aquele problema, né? Então eu tive um câncer, graças à medicina eu tô aqui, mas eu tenho que ter muito mais. Beth,
Agora você me deu uma ideia aí de uma coisa, né? Por exemplo, eu sei que é o trabalho de vocês. Aí a pessoa toma um remédio pra, sei lá, pra X coisa. Aí ataca o estômago. Aí ela tem que tomar outro pro estômago, entendeu? Então, assim, é lucrativo, né, É, ter isso, entendeu? Então, é. assim, infelizmente, né? E assim, primeiro eu tenho milhões de parabéns pra você. É sensacional, porque eu falo muito assim, eu já atendi, eu falei pra você, eu já atendi nutrólogo, eu já atendi pediatra, eu já atendi oftalmo, e eu me senti muito grata. E até quando eu vou atender, eu sempre falo assim, eu vou te pedir licença e fazer de conta agora que você não aprendeu nada, só me ouve, Sim, né? Por quê? Porque assim, se a gente entrar em termos de autoridade, é lógico, quando eu for passar com a Beth, ela é autoridade. E eu só falo, eu vou falar o que eu conheço e a minha experiência, e quando eu né? passo em você, Então, quem é a autoridade é você. então, o que, que eu estou querendo falar para as pessoas? Que ninguém é melhor do que ninguém, e a partir do Não. momento que a medicina se abre para esse olhar, é maravilhoso entender que a gente pode dar as mãos para conquistar mais coisas junto. Isso. E eu acho que a abertura fica muito maior, muito mais maravilhoso. Tá, ela não tinha consciência, pô, somatizou, ficou doente. Beth, tá. Tá bom, pode voltar? Tá. Adriana, tô colocando, assim, só para as É pessoas isso aí. entenderem. É para não ficar repetindo, gente. Entenda, independente, a gente falou um pouco de espiritualidade, né, Beth? Eu, Sim. independente da religião, eu acredito num ser superior, num Deus que nos colocou aqui como filhos deles. Nós somos co-criadores, nós podemos co-criar a nossa realidade a partir desse entendimento, e entender que não existe um Deus punitivo e que a gente tem que viver como? De maneira livre, sadia e feliz. E se Isso. eu não estou sendo, não tem nada a ver com ele. É eu que estou criando isso de alguma Isso. forma e eu preciso entender para mudar. E dá para Isso. mudar. E Basicamente isso. entender que todos nós merecemos. É muito comum Sim, aquela história da crença limitante familiar, né? A sim. minha família sempre foi assim. Toda mulher é sofrida, todo homem é sofrido. A minha família, todo mundo morre assassinado. A minha família, todo mundo é isso. É todo... Gente, você não é a sua família. E Não. quando você fala da questão hereditária, eu costumo dizer que hoje, eu falo que a única coisa que a gente não pode mudar é, se eu nascer de olho azul, só posso mudar a cor se eu botar uma lente. Não tem como eu É. mudar. Mas do Uhum. mesmo jeito que o meu organismo permitiu um disjuntor, eu falo que é igual o disjuntor, o meu Sim. organismo permitiu com que o disjuntor para o câncer de mama fosse ligado. Eu consigo desligar. Isso é importante. Eu Isso. costumo dar o exemplo da Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo ela é uma mulher que não é magra, magrérrima, mas ela não é obesa. A família dela toda é obesa, quase toda é obesa, inclusive de obesos mórbidos. E há muitos Sim. anos, eu acho que eu não estava nem na faculdade. Eu lembro que eu assisti uma entrevista onde quem estava entrevistando perguntou a ela como é que ela fazia para manter o peso. E ela falou que ela perguntou a um médico, na época, se ela tinha que ser obesa. Tipo, se tiver que ser, tá tudo bem, eu não vou brigar contra isso, né? Uhum. E o médico falou, você não precisa ser obesa. Ela falou, não precisa. O que eu tenho que fazer? Tudo o contrário do que eles fazem. Então, se eles Ó, comem o errado, comportamento. come certo. Dorme bem. Se eles dormem mal, durma Sensacional. bem. É Sim. isso. Então, assim, se fosse só hereditário, gente, se a paciente chega para mim no consultório e fala que não tem ninguém com histórico de câncer de mama, para que eu ia pedir mamografia depois de 40 anos todo ano? Não tem histórico de câncer de colo de útero, para que a gente faz preventivo todo ano? Né? Então, assim, a gente tem que ter assim, esse entendimento. E na questão da medicina funcional integrativa, a gente começa a também trazer para o paciente a noção de responsabilidade. Na medicina tradicional, que é essa que a gente aprende na faculdade, quem trata é o médico, né? Então, assim, mas não resolveu porque o meu médico não passou o melhor remédio. Não, peraí. Eu sou Uhum. corresponsável, se não sou a mais responsável por estar promovendo saúde para mim. Eu lembro que quando eu viajei para Fortaleza, num evento que eu fui, eu mandei um vídeo comendo churros, mandei um vídeo pro Alisson. E aí o Alisson mandou uma cara de triste, assim, no WhatsApp. Ele, pô, Beth, eu tinha o quê? Um mês e pouco que eu tava fazendo atividade com ele.
Ele falou, cara, eu fiquei muito triste, você não tá no momento de fazer isso e tal. E aí eu mandei depois o print pra ele, que eu tinha andado 10 quilômetros naquele dia. Eu me senti, tipo assim, eu posso, né? E depois, no outro dia, eu falo que até hoje eu lembro disso. Ele teve o trabalho de mandar pra mim o quanto de caloria tem um churros e quanto eu provavelmente teria perdido de caloria andando 10 quilômetros. E ele falou, Beth, você não comeu só os churros durante o dia. Então, aí ele comentou, né? Eu me sinto responsável por você estar perdendo peso ou não. E eu falei pra ele, não, você não é responsável. Você só é uma ferramenta. Sim. A responsável sou eu. Né? A gente tem que parar com essa coisa do... Mas o médico me passou. Eu tô com uma gestante que foi uma nutricionista, onde a nutricionista falou diz ela, né? Que a nutricionista falou que já que ela não toma café, que ela podia tomar leite com Nescau de manhã. Eu falei, oi? Aí ela, doutora, ela me deixou tomar. Aí eu falei, tá, então se ela agora falar que é pra você comer cocô, tu vai comer. Né? A gente tem que parar um pouco com isso. É muito mais fácil você transferir culpa, transferir responsabilidade. A gente tem que entender que a gente tem total responsabilidade. É difícil mudar, mas é possível. E eu, como paciente oncológica, né, pós-câncer, eu digo assim, tentem mudar um pouco antes, sabe? Não é fácil mudar, gente. Eu tenho total consciência disso. Eu vivo isso todos os meus dias. Mas é possível. E aí, eu digo isso facilmente. Meus últimos 4 anos de vida, apesar de terem sido bastante intensos em diversas áreas da minha vida, são os melhores anos que eu tô vivendo. Eu tô na minha melhor versão. Em todas as áreas. Sensacional. E hoje eu entendo, assim... Por isso que eu falo que eu sou eternamente grata ao câncer que eu tive. Beth, mas você podia não ter tido? Podia, mas aconteceu e tá tudo bem, né? Eu não vou ser aquela pessoa amarga, nunca fui, agora que eu não vou ser mesmo. Gente, você pode mudar. Do mesmo jeito que o seu organismo adoece, você pode curá-lo. Curar. Isso é fantástico. Se deixar que eu vou ficar aqui até amanhã. Eu falo muito. Você também? Sou duas tagarelas, da que a gente adora falar, né? Gente, mas ó, a gente já tá em 1h40, né? Então, assim, alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma coisa? Senão a gente vai fazer nossas considerações. Indique assuntos, gente, pra mim, pra Beth. Novamente. Quem segue a Beth não me segue, por favor. E quem segue a mim, não segue a Beth, por favor, também. Vamos trocar aí, tá? Pra quê? Pra gente entender o quê? O holístico, o todo. Acho que é muito importante a gente trabalhar sobre isso, né? Surgiram assuntos para mim, para a Beth, que vocês gostariam, né? Trazendo essa visão médica, a visão da psicossomática, como que a gente pode ajudar vocês, né? Títulos de lives, né, Beth? Não, temos muitas lives para fazer. Eu já sugiro aqui, se todo mundo depois concordar, achar interessante, parto, via de parto, neném que nasce prematuro, neném que não nasce. É ótimo. Né? Muito bom, muito bom. Dá para explicar isso, é excelente, excelente. Eu acho que é um tema bastante interessante. A questão dos medos na gestação, né, Adriana? O quanto isso pode impactar em diversas esferas quando já adulta, né? A Joana é psicóloga, minha paciente, vai ser vó daqui a alguns dias. Parabéns! Ela falou, estou amando vocês. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos, Adriana. Ela é fantástica. Joana, quando eu falo que é pra vida, ninguém acredita. Depois vocês falam, é verdade. Eu digo, vocês não acreditam, dá nisso, entendeu? Já tô esperando a Beth aqui em agosto. Dia 11 eu tô em São Paulo. E aí volto dia 13. Sabe por quê? Porque a neta de Joana nasce dia 14, sabe? Você vai roubar a Beth de mim. Marina vai ficar quietinha, vai deixar a tia Beth ao congresso. Vou voltar lindamente dia 14, dia dos pais. Marina tá chegando por aqui, se Deus quiser. Seja bem-vinda, Marina. Aí a gente vai falar dos tipos de parto e o que vocês quiserem, né, colocar aí pra gente trazer, porque assim, é um prazer a gente dividir conhecimento, né, Beth? Eu acho fantástico, maravilhoso. Né? Então surgiram lives, sigam a Beth, sigam a Adriana.
Com Eu certeza. vou mandar as fotos dos livros que eu sugeri Manda aqui, que eu posto já né? já, gente. Aquele vídeo que eu te mandei que explica o início da somatização também, quem quiser, pede para a Beth tem, quem Eu quiser me mando. pedir também, eu mando, tá? Então, assim, gente, se conheça, se permita, né? A sua mente é fantástica, é maravilhosa, ela só vai reproduzir o teu sentimento e tua emoção, né? Então, eu peço para as pessoas darem essa abertura. Eu quero agradecer a Beth demais, né? Essa pessoa maravilhosa, fantástica, eu também quero te levar para a vida. Se tudo me Porque. levar, eu vou atrás, de E, qualquer jeito. e assim, uma coisa que eu falo assim, que eu vejo muito, né? A gente respeita muito a categoria de vocês, mas às vezes as pessoas colocam Deus aqui e o médico aqui. Não é porque ele não é capaz, é porque ela esquece de ver o resto. Então, Exatamente. quando eu fiz o meu curso de psicossomática, eu fiz junto com o otorrino. E aí ele fala aqui que quem vem no consultório dele depois disso, ele dá a visão médica e a visão psicossomática. Então fica mais tranquilo. Então, eu acho muito maravilhoso. E eu acredito que você possa oferecer a mesma oportunidade nesse sentido. Você já faz isso dessa forma, mas você pode aprofundar mais ainda se você quiser, né? Então eu acho maravilhoso a gente poder isso. É que nem quando as pessoas chegam para mim, Adriana, você pode resolver pela mente? Eu falo, peraí. Você já procurou o médico? Eu falo isso. Não, e eu falo que é o todo, porque também só resolver pela Sim, mente. Se ela tem uma deficiência nutricional, ela vai sofrer sim, mais. E aí ela pode se frustrar ainda exatamente. mais, do tipo, eu não conseguia. Tudo isso. Gente, nós somos um ser muito maior do que esse que a gente enxerga aqui fisicamente. Isso é fato. Sim. E E é só maravilhoso. E a entender gente isso tem já que é um grande ajudar. ganho. Sim. Senão não faria sentido, né, Beth? Ter tantas profissões, né? Então, assim, ser Sim, sim, complementar, não teria porquê, né? sim, E cada um sim. cuidar de um pedacinho, né? Porque é muita coisa, né? O ser humano é muito complexo, né? Tem muitos detalhes, né? Então, Sim, sim. basicamente isso. E não é porque um entende de uma coisa, o outro entende de outra e a gente vai somando. Por isso que a gente fala muito hoje de saúde funcional e integrativa. É integrar o todo, né? E a gente entender como funciona exatamente. Para a gente corrigir ali onde está fugindo da rédea, né? É isso. Exatamente. Adriana, muito obrigada por você ter Eu que aparecido na minha agradeço. vida. Por você E ter eu digo a mesma aparecido. coisa. Você ter aparecido na minha vida e para a vida de quem me segue, das minhas pacientes. Obrigada por ter aceito também, eu estar fazendo parte aqui dessa live. É a primeira de muitas, né? Além da Assim Adriana, seja. gente, vocês depois vão conhecer a Raquel. A Raquel é outro ser humano que não existe, né? É assim, é inenarrável. Adoro essa palavra, né? E vocês vão entender o quanto o cuidado tem que ser do todo. Do todo. Ó, estão pedindo aqui, ó. Por favor, Não, vai deixe ficar salvo. salva, gente, vai ficar Salva. salva, tá? Aí eu Perfeito. coloco a Beth como colaboradora e aparece nos dois Perfeito. Que aí perfis, aparece nos né? dois. Perfeito. Isso, Dri, tá? muito obrigada. Eu que Gratidão. agradeço, Gente, tá? obrigada a vocês aí que permaneceram, quem chegou depois, enfim. Obrigada. Só isso. A Gratidão. gente faz mais, a gente faz Com mais, certeza. né? Com certeza, Ó, né? Então, beijo, Dri. Fica com vamos Deus. pedir Bom alguém descanso. só para tirar um print pra gente? Alguém pode tirar um print Quem é pra que gente vai tirar? depois? Peraí, quem é que vai fazer esse print aí? Ó? Alguém levanta a mão dizendo que vai fazer o print, que aí a gente sorri aqui, ó. Vai lá, alguém faz. É, só faz um print pra gente, né? Sorriso. Eu mesma fiz, eu mesma. Pronto. Então tá bom. É que o meu fica aparecendo as letrinhas aqui embaixo. Aí eu O não meu consigo, não também, sei o se. meu também. Aí É? aparece minha cara Mas então, o transformada. pessoal que assiste consegue, entendeu? Mas alguém deve te mandar ou me mandar. Mas aí depois a Então gente recebe ótimo. também, Então tá tá? bom. Gratidão, viu? Tá? Beijos. Obrigado por todo Beijão, mundo que está tá? assistindo aí, tá? Beijos. Até a próxima, então. Obrigada. Beijão, Dri. Nada. Tchau. Fica Tchau, com Deus. tchau.